Bom dia. Eu inventei um negócio de bom dia agora. Hoje é sexta-feira, dia 6. Sexta-feira 6. 6 de janeiro de 2023. E hoje nós vamos registrar o sexto princípio que nós encontramos na primeira página da Bíblia. E o princípio de hoje é o princípio da família. Vamos entender. E meu amor hoje resolveu acordar cedo e participar do vídeo junto comigo. Mas tá bom. Não tem problema não, viu, meu amor? Pode participar. E hoje é o princípio. Ah, ela resolveu participar porque hoje o princípio é família. Então bora lá. Vamos ler aqui. Família, todos falam. Eu vou fazer um diferente aqui hoje. Hoje eu vou tecer um comentário antes. Família, a maioria das pessoas concordam que família é uma instituição criada por Deus. E muitas pessoas tomam como base a criação de Adão e Eva. Macho e fêmea, quando diz crescer, multiplicar e encher a terra. E isso está lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, primeira página da Bíblia. Você encontra a formação da primeira família na terra. Eu vou ler. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. E assim Deus criou a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou. E Deus disse: sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes, sobre as aves e sobre toda coisa vivente que se move. Aí vem aqui ainda. Deixa eu procurar. Não, é só aqui mesmo. Vamos lá. As pessoas tomam como base esse pedaço, esse trecho, entre o versículo 26 e o versículo 28, para dizer que ali foi criado a primeira família na Terra. E de fato foi. De fato foi criada a primeira família e percebemos que família é um projeto de Deus. Ele criou macho e fêmea. Daí o primeiro ponto. Tem uma coisa muito importante que na verdade não vai ser dita aqui, vai ser
eu vou dizer um pouquinho mais para frente, que é anterior a tudo isso. Que na verdade a primeira família não foi criada aqui. Mas o primeiro ponto que nós observamos nisso é que não existe família tradicional. Não existe. Não existe nenhum outro tipo, nenhuma variação de família. Família é família e ponto. Ah, mas existe família. Não, ali não é família. Ali são duas pessoas que decidiram e eu respeito e exijo respeito. Mas ali não é família. Porque não é assim, você chega e você cria o que você... Primeiro, que nós não temos poder de criar nada. E segundo, já está criado. Já criaram. Você não pode pegar e dizer, não, não é assim. Não é assim como? Macho e fêmea os criou. E ainda deu ordem. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Nós chegamos até aqui. Não sei quantos mil anos nós temos, mas na contagem depois de Cristo, nós temos 2023 anos. Estamos no corrente, né? 2023. 2023 anos após, quantas gerações se passaram? Várias, incontáveis. Eu não consigo contar, nem estimar. Quer dizer, dá para fazer conta. Mas várias gerações se passaram. E não nasceu uma criança sequer de uma barriga que não fosse de uma mulher. Com todo o avanço tecnológico, não existiu. Não nasceu uma criança que o sêmen não tivesse saído de um homem. Ah, mas fez inseminação. E daí? Inseminação só é o processo de... Eu não sei se é assim mesmo, mas eu imagino que seja. Colocar o sêmen no óvulo e depois implantar o óvulo. É só isso. Quando eu digo que é só isso, é perante o todo, perante a coisa como acontece na forma natural, é só isso mesmo. É ínfimo o processo da inseminação. É algo pequeno perante o todo. O que acontece antes para a geração do espermatozoide e do óvulo. E o que acontece depois da fecundação não está na gestão do homem. Ah, mas a partir de agora vai ter. Até aqui não teve. E não é a disputa para ver quem é maior. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é: abre os teus olhos e perceba que as coisas, elas são simples, elas não são complexas. Elas, se você observar a naturalidade das coisas, você encontra a essência dela. Simples é diferente de fácil. Voltando.
Então, esse primeiro ponto. Não existe família tradicional. Família é uma só. Uma só. Família é família. Ok? Estamos conversando sobre isso. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua própria vida. E tem que ser respeitado. Quem te criou, o teu dono, queira você ou não, queira eu ou não, quem te criou, o teu dono, o cara que conhece teu passado, teu futuro, ele respeita. Porque eu não vou respeitar. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que você. Você tem a sua escolha e você escolheu. Entendeu? Segundo ponto que eu quero falar e trazer sobre isso. Quando que a família é formada? Uma família é formada. E aí nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de manter as coisas em ordem aqui, se quisermos a coisa em ordem. Eu fico analisando que algumas pessoas reclamam do jeito como as coisas estão, mas ela contribui para que isso aconteça e não percebe. A família, ela se dá, ela se forma a partir do momento em que o homem conhece uma mulher. Você não entendeu. Não é conhece, não precisa ficar assustado não. Não é conhece de falar, oi, tudo bem, como vai? Não. Estou falando de sexo. Eu estou falando de conjunção carnal. Estou falando de copulação. Ali se forma uma família. O casamento, ele é o casamento formal, né? Ele é um reconhecimento de ali perante a sociedade de que você assumiu aquele compromisso. Não seria necessário isso, não é necessário isso, o casamento de fato no papel ali. De fato não, de fato existiu já. Mas o casamento no papel. Mas perante a sociedade, é isso que mostra, esse é o rito, que mostra que você tem um compromisso. E por que não fazer? Repara comigo. Você compra uma casa, você quer colocar em seu nome. Você compra um carro, você quer colocar em seu nome. Você compra qualquer outra coisa, você quer colocar em seu nome. Por quê? Para dizer que é seu. E a mulher e... Não? Ah, porque... Moço, larga de ser frouxo. Larga de ser frouxo. Você não garante as calças que veste, não, é? Será que você não tem a capacidade e a competência de ser o líder de uma família?
Talvez você não esteja sendo líder nem de si mesmo, mas vou te dizer, tem jeito, tem jeito. Vamos seguir esses princípios. Eu tô falando hoje para outra pessoa, velho. Eu tô esquecendo que esse vídeo é para mim. Mas é assim mesmo. Tem que ser assim. Vamos seguir os princípios, que vai dar tudo certo. Tá bom? Bora. Então, a família ela é formada a partir da conjunção carnal. Começou a namorar, até ali não tem uma família formada, está em processo de conhecimento. Noivou, não teve conjunção carnal ainda. Estou falando do jeito que precisa ser mesmo, viu? E eu vou explicar por quê. Namoro não é lugar para fazer sexo, não. Não é momento para fazer sexo, não. Você tá pensando o quê? Porque isso é careta. Filho do céu. Tu não sabe o que é careta. Careta é o que tu vai fazer quando tu entregar a coisa mais preciosa que tu tem. Não importa se tu é homem ou mulher, eu tô falando disso. A coisa mais importante que tu tem, que é a intimidade, tu tá entregando para uma pessoa que tu não sabe ainda se vai ser a pessoa que vai passar o resto da vida contigo. Tu já tá formando família com essa pessoa. E tu não sabe ainda se essa pessoa é a pessoa que tu vai passar o resto da vida contigo. Por quê? Porque tu tá na fase do namoro, tu tá conhecendo. Namoro, ele foi feito para dar errado. Porque se der certo, passa pro próximo nível, pro noivado. Noivado foi feito para dar errado. Por quê? Porque se der certo, passa pro próximo nível. Casamento foi feito para dar certo. Pessoa que aceita dar errado de novo, é? Não. Casamento foi feito para dar certo. Por quê? Porque você foi treinado, você teve juízo, você teve sanidade mental, você teve amadurecimento para escolher a pessoa certa. Não vai ter pessoa perfeita, vai ter a pessoa que você está disposto a conviver com ela, conviver com os defeitos dela, conviver com as virtudes dela, porque é ela que você decidiu amar. Amar não é um sentimentozinho barato que se compra na feira do Lambi-Lambi, na praça do Lambi-Lambi. Não é. Amor é razão. Quer saber o que é amor? Eu vou te dar uma dica. Eu descobri o que é amor depois que eu li zilhões de vezes aquilo. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Aquilo ali é o amor. E vai me dizer que aquilo ali é um sentimento? Não é. Não é. Tem outras formas de se explicar o amor, exemplos que eu posso dar. O próprio exemplo de Deus. Que amor maior, não existe amor maior do que criar uma raça. Essa raça se voltar contra ele. Ele enviar o filho dele, ele enviou para fazer a remissão daqueles que quiserem voltar a ter contato direto com ele, a se relacionar com ele, a ter comunhão com ele. Ele quer habitar entre nós. Estamos nesse processo. E ainda assim, a maioria rejeita. E ainda assim, ele ama. E ele está aguardando a cada um tomar a sua decisão. Até o momento que não for mais possível. Quer amor maior que isso?
depois de tanta traição que nós fizemos, ele ainda assim me ama. Ué, depois de tanta coisa errada que eu já fiz, ele me ama, ele me perdoa. Ele me perdoa porque ele é misericordioso. É uma das características dele. Ele não me ama porque ele é idiota, porque ele é cego. Não, ele tá vendo o que eu tô fazendo. Vou sofrer as consequências disso porque é o que eu plantei, não é o que ele quer. Foi o que eu quis, foi o que eu busquei. Os meus erros. A consequência vai ter. Agora, com relação ao geral, a misericórdia dele me alcançou. E eu, a partir de agora, passei a plantar de forma correta. É lei da semeadura e colheita. Então, voltando. Momento em que a família é formada. É no momento que a copulação. Ah, tô com a namoradinha e nós transamos. Formou família. Formou família. Queira você ou não, formou família. A própria ciência, não nesses termos, mas a própria ciência prova de que isso aconteceu. Eu não... É incrível como você fica ouvindo conversinha fiada de quem quer destruir você. Ah, eu defendo minoria, não sei o quê. Fih, deixa eu te falar uma coisa. Amor não é um sentimento. Amor não é conversa fiada. Não queira ninguém para te defender. Você não precisa de defesa. Queira alguém para te amar, para você se sentir amado. E com isso, você, por sentir, conseguir amar. É isso que vai fazer diferença na tua vida. Experimenta seguir o que eu estou te falando para você ver as tais pessoas que dizem defender você, minoria. O que é que elas vão fazer com você? Se elas não vão passar a te odiar. Cadê a defesa? Você continua sendo minoria na concepção deles. Eles estão tentando nos enganar, dizendo que estão defendendo nós. Todos que dizem querer defender você está lhe enganando. Porque você tem um livre-arbítrio para fazer as suas escolhas e ter a consequência de suas escolhas. Quem quer escolher por você tá te enganando. Quem quer pôr na tua cabeça uma desconstrução do que está posto, do que você é fruto. Você é fruto. Tá te enganando. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir nem falar isso, que você é fruto de algo que é o natural. Por quê? Porque eles vão conseguir fazer o que não é natural. Não vão conseguir fazer, não. Não vai conseguir fazer, não. Eles nunca vão fazer o que é natural.
Existe a ciência fala sobre um processo chamado, acho que é microquiremismo. Microquiremismo, um negócio assim. Eu anotei em algum lugar, mas não foi aqui, não foi para essa conversa, esse registro do princípio. Estamos falando sobre o princípio família, tá? Eu anotei e não lembro direito onde foi. Não tenho como pesquisar agora. Mas o que é esse microquiremismo ou mismo? Eu vou te explicar. A partir do momento que o homem copula na mulher e ele tem um orgasmo, é liberado ali espermatozoide. E naquele ato ali, a carga genética do homem passa para a mulher e muda a carga genética da mulher. Ela passa a ficar com as características daquele homem. Não é mudar características físicas, não, característica do DNA. O DNA dele fica presente nela durante anos. Foi feita uma pesquisa mais de 50 anos depois foi encontrado material genético do marido da esposa 50 anos depois dele ter morrido. Ela viúva 50 anos depois encontraram material genético dele nela. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Depois de ter relatado a criação de Adão e Eva, tem assim, ó. 23. Eu vou antecipar um pouquinho. 23. Adão disse: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse uma só carne, ele fala de duas coisas. Ele está se referindo, não é só uma só carne aqui material, não, é uma só. Vai ter uma conexão. Fala a respeito do microquerenismo, sei lá como é que fala. E fala a respeito do princípio, de um outro princípio que nós vamos estudar aqui, que é o princípio da unidade. Mas eu li isso aqui só para mostrar para você que o homem, ele se une à mulher, os dois são uma só carne, é dali, a partir dali que a família é formada. E não há quem faça diferente. Todos nós precisamos respeitar quem quer formar uma dupla, que não é formar uma família, porque quer viver uma relação que quer viver. Eu preciso respeitar. Mas eu vou
continuar dizendo. Não foi essa a intenção. A configuração aí tem um erro no código aí desse programa. Ah, quero viver nesse erro, não quero consertar o código do programa para voltar para... Tudo bem. Ninguém tá aqui para julgar. Eu tô para viver a minha vida, você tá para viver a sua, ele tá para viver a dele, ele a dele. Cada um vive a sua vida. Dá tudo certo. Agora, eu não posso querer impor a você o que eu quero. Porque isso que eu tô falando não é o que eu quero, é o que é. Quando conseguirem me mostrar, quando conseguirem 2 homens ou 2 mulheres ir para uma ilha deserta, lá no meio do oceano, para não ter contato com ninguém durante os próximos 100 anos, e a partir dali uma família foi gerada, a partir dali, não é uma família foi gerada, não é isso não. A partir dali, conseguir multiplicar a população, que até então são 2 pessoas, eu passo a concordar com vocês que eu digo, com essas pessoas que pensam assim. E eu passo a defender essa tese. É sem ajuda de ninguém. 100 anos. Foram 2 pessoas, não tinha ninguém lá, foram 2 pessoas, e depois de 100 anos tem 50, sei lá, tem 3 pessoas. Não chegou ninguém, não tinha ninguém, e essa terceira pessoa foi fruto da relação desses 2 que foram para lá. Quando isso acontecer, eu vejo que isso é real. Porque não é o que eu quero, é o que é. Não tem como eu chegar e falar, não, isso aqui é um elefante. Eu e você estamos vendo que não é um elefante. E ainda que você diga que é uma caneta verde, porque você é daltônico, lilás, é uma caneta azul. Porque não é o meu ponto de vista, é o que é. Mas enfim. Agora o ponto provavelmente deve ter algumas outras coisas que a gente poderia comentar, mas encurtando. O ponto alto aqui agora é o seguinte. Eu disse que as pessoas falam que a formação de Adão e de Eva foi o momento que a família foi formada. Sim e não. Se elas disserem que primeira família formada aqui na Terra, sim. Mas antes da Terra já existia uma família. Família não é criação da Terra, não. A família já existia. E talvez uma coisa que você nunca percebeu está aqui.
Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós lemos. E disse Deus. E disse quem? Deus. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio, Tá no plural. Quem são? Façamos. Quem façamos? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é ali? Quem são? Quem são? Pai, Filho e Espírito Santo. Você nunca reparou que a Trindade remete a uma família? Você nunca reparou isso? Se já reparou, você não tinha percebido que o que foi feito aqui simplesmente foi modelando o que existe? Já existia. Família já existia. O que aconteceu foi uma modelagem do que acontecia lá. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Então você está dizendo que o Espírito Santo é a mulher? Eu não posso afirmar categoricamente isso, até porque isso é uma questão teológica. Eu não sou teólogo. E eu não tenho esse discernimento para falar isso. Mas se é uma mulher, eu não sei. Não sei se é uma mulher. É um espírito. Espírito não tem corpo, não, criatura. Estou pensando nisso aqui agora. Espírito não tem corpo, não. Se é um homem, se é mulher. Não tem corpo. Essa concepção de homem e mulher aqui somos nós. Espírito é um espírito. Você tem um espírito e o seu espírito não é homem ou mulher, é um espírito. Homem ou mulher é sua alma. Eu acho. É sua alma e seu corpo. Mas o espírito não é assexuado. Entendeu? Mas, se você pegar a Bíblia toda, o comportamento que a Bíblia orienta a mulher é exatamente o comportamento do Espírito Santo. Se as mulheres, para você agora, mulheres, se as mulheres fazerem um estudo, além de estudar sobre a bússola, que a bússola, na verdade, eu falei em um dos vídeos que a bússola era a Bíblia, mas eu já mudei isso, essa concepção. A bússola não é a Bíblia. Bíblia não é bússola mais, tá? A bússola é Cristo. A Bíblia é onde você vai encontrar aonde
você vai encontrar sobre Cristo. Se a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus, continua essa discussão aí, que eu não entro nisso. Continuo tendo a Bíblia como um livro sagrado, um conjunto de livros sagrados, que tem sabedoria milenar aqui, mas eu utilizo a Bíblia para encontrar Jesus, que ele me leva a Deus. A lógica é essa. Para modelar Jesus, eu quero entender Jesus. Para entender Jesus, eu preciso entender história. Eu preciso voltar lá e entender o que se passou e as várias coisas que ele mesmo vai fazer referência no passado, do passado. Várias coisas Jesus faz referência do passado. Então eu preciso entender o que foi lá no passado, a referência que ele fez e qual foi o comportamento dele daqui por diante. Mas, voltando, eu me perdi. Eu tava falando o que, amor? Uma vez que você tá me ajudando. Eita. Oh, fazer que nem sua mãe. Oh. O papel do Espírito Santo. Sim, o papel do Espírito Santo. Voltando para o papel do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma mulher ou não, o Espírito é assexuado. Mas ele se comporta como uma mulher precisa se comportar. O papel de Deus Pai é como um homem precisa se comportar. O papel de Jesus é como o filho tem que se comportar. A configuração da família perfeita está ali. É isso. A família, ela foi... Nem posso dizer que ela foi criada, porque eu não sei se ela foi criada. Há controvérsias a esse respeito, se foi criada, se não foi, se já era. Porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ela, o entendimento sobre ela é um entendimento que alguns defendem isso, outros aquilo, que não quero entrar no mérito aqui, porque não é sobre isso que nós estamos conversando. Eu tenho meu entendimento sobre... O meu entendimento não é meu entendimento, não é minha posse. Mas eu tenho um entendimento que está em construção a respeito disso. Quando eu digo que está em construção, porque vai se revelando à medida que eu vou aprofundando o meu relacionamento com a Trindade. Eu vou entendendo melhor. Mas tem um ponto de partida. Certo? Bem, entendemos que a família, hoje, sobre o princípio da família, entendemos que a família se forma a partir da conjunção carnal, ali se formou uma família. Com relação a isso, digo para você, cuidado. Voltando lá, né? Cuidado. Esse negócio de sair fazendo, experimentando e não sei o que e tal. Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Me responde uma coisa. O que é que você... Para e pensa aí agora. Eu vou fazer a pergunta e vou esperar tu responder. O que é que você tem de mais importante para entregar para alguém que mais ninguém pode dar?
digo dar, não é no sentido pejorativo, não. É de entregar. É de baixar a guarda. É de se entregar. O quê? Você é muito precioso. Você é muito preciosa. Você não foi achado na lata do lixo. Você... E ainda que tivesse sido achado na lata do lixo, tem alguém que nunca te abandonaria. Esse alguém não sou eu. Mas esse alguém é o mesmo alguém que nunca me abandonou. E nunca te abandonou. O que você tem de mais precioso é a sua intimidade. As pessoas querem te enganar e dizer que pode sair experimentando poder. Pode, tudo eu posso. Mas me convém. Lembra do princípio de ontem que nós conversamos? Conversamos sobre o princípio e a orientação de ontem foi: qualquer coisa que você for fazer, analise a consequência para decidir, faço ou não faço. Foi de ontem ou de anteontem? Acho que foi o princípio da obediência. Faço ou não faço? Quando você percebe que a pessoa não assume, não importa se você é homem ou mulher, tá? A pessoa não assumiu o compromisso com você. A pessoa não tá... pode não dar certo. Como assim? Tem essa possibilidade? Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou. Mas eu aprendi uma coisa e coloquei em prática e comigo funcionou. Funcionou quando eu coloquei em prática. Comigo não tem possibilidade de não dar certo. Eu vou fazer de todas as formas para que dê certo, mesmo que seja necessário. Eu engolir meu orgulho, eu identificar onde eu estou errando e corrigir o meu erro para que isso gere fruto no outro. Se gerar, porque a ruptura não é acabou, não. É uma sequência de erros, um abismo que vai chamando o outro e vai. Enfim. O que você tem de mais precioso é sua intimidade. Não troque ela por um prato de lentilha. Prazer. Que prazer o quê, fi? Que prazer o quê? Eu já comecei a fazer isso, para. E se você já começou a fazer isso, você vai perceber. Não tem negócio de prazer nenhum. Não tem, é muita garganta, ó. Que não existe prazer nisso. Em falta de
propósito nesse negócio. Quando isso é fazer por fazer, nós nos tornamos igual a cachorro. Não tem prazer em nada, nem sexo de cachorro. É um negócio que é feito só para se sentir aceito. Ah, porque eu faço agora, eu vou arrotar, dizer que eu faço, que eu aconteço, que isso, que aquilo. As pessoas vão dizer que eu sou o bambambam, que eu sou a bambambam. É? As mesmas pessoas que falam mal de tu, sempre vão falar mal. Sempre. Aprenda uma coisa, ó. As pessoas falam, bem ou mal, mas falem de mim. Bem ou mal, não me importa o que você pensa sobre mim. O que importa é o que ele pensa de mim e o que eu descubro sobre mim. Eu descobri, eu e você e todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então isso nos define. Quem é você? Imagem e semelhança do Criador. Sim, mas vamos entender ele, que entendendo ele eu entendo a mim mesmo. Vamos descobrir sobre ele, porque descobrindo ele eu descubro sobre mim. Se eu fui criado imagem e semelhança dele. Agora, cada um de nós tem uma particularidade, algumas questões, alguns atributos, né, que são particulares nossos. Vamos nos conhecer. Diferente uns dos outros, né? Mas pode perceber que você tem um bocado de coisa que você diz ser diferente. Tem nele. Então, não entregue o que há de mais precioso em você de bandeja para quem não ralou para ter. Para quem não conquistou. A entrega de bandeja. E não é se bancar o difícil. Não. É mútuo. A pessoa também tem o que ela tem de mais importante. Por que você vai ganhar de bandeja? Você não conquistou. E não é conquistar sedução. Não é isso. Rapaz, quer conhecer uma pessoa? Coma farinha junto. Por isso que o namoro é pra dar errado, o noivado é pra dar errado, não é pra morar junto, não é pra fazer coisas junto, não é pra ter relação sexual junto, não. É pra que vocês tenham momentos de contato, que vocês fossem. Pega todos os pontos positivos que você for encontrando durante o namoro, põe de um lado. Todos os pontos que você entende que é meio complicado, que eu posso chamar de pontos negativos, põe do outro lado. Com relação a esses pontos negativos, tu começa a analisar. Com esse dá para conviver, com esse não dá para conviver. Com relação aos que tu não dá para conviver, começa por eles. Começa a forçar a barra para ver se tem algo, se cede. Não é camuflar. Se tem o jeito de haver melhoria. Na tua concepção, né? Eu não sei se tu vai estar certo nisso. Se não houver, deu errado, papá. Não vai funcionar.
Um tanto de gente que tem. Tu escolheu uma ali pra namorar. Namoro é conhecimento, é conversar, é bater papo, é sair junto pra fazer, pra jantar, almoçar, comer lanche, comer, sei lá, como é o nome? Batata frita, hambúrguer, artesanal. Conversar. Faz perguntas. Faz perguntas. Aprenda a fazer perguntas. São as perguntas que vão revelar a intenção do outro. Você faz pergunta, o outro vai responder e nessa resposta tu vai perceber a intenção. Mas não é a pergunta clara. O que é que você quer comigo? Você perguntar isso, as melhores das intenções. Eu quero me casar com você. Se perceber que é isso que você quer? Oh, meu Deus do céu. Enganar você é a coisa mais fácil que tem. Para quem é enganador, salafrário, falar mentiras, não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Princípio da família. Para nossa sociedade, sem dúvidas, é um dos top 10 dos princípios mais importantes a serem colocados em prática. Sem sombra de dúvidas. Portanto, vou finalizar aqui que já temos quase 1 hora já falando e registrando aqui. Mas é porque é importante mesmo. Portanto, eu vou dizer para você, para não dar erro, para não ter erro, você faz o seguinte: não acredite em mim, não. Acredite o que está em Gênesis 1:26, que diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que eles tenham domínio, tal. 27. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. Os abençoou e disse: sede frutíferos, multiplicai, enchei a terra e subjugai. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que sobre a face de toda a terra, toda a árvore que produz segundo a sua semente para alimento, todo animal, papapá. E viu Deus que todas as coisas que ele havia feito era muito bom. Todas as outras coisas ele fez e ele falou, e a Bíblia fala, né? E viu Deus que era bom. Quando ele fez o homem, falou, e disse Deus, e viu Deus que era muito bom, todas as coisas que ele havia feito. Interessante. Meu conselho é, não me ouça, não siga o que eu estou dizendo. Até porque eu sou homem, como você, carne e osso, como você. Ouça ele. Pegue, a partir desse ponto, que você é imagem e semelhança dele, para se conhecer, conheça ele.
utilize aqui a Bíblia como ferramenta para encontrar a bússola. A bússola é Cristo. Mas para entender Cristo, encontre outras ferramentas também. Encontra a bota, encontra esqueci o nome, aquele taquinho de ferro que você vai auxiliando na caminhada. Encontra as outras ferramentas também. Então, estuda isso aqui. E quando você encontrar a bússola, passa a seguir a bússola, você vai ter as suas respostas. Não acredite em mim. Acredite no que a bússola vai te mostrar. Porque é ela que aponta para o norte. Tá bom? Essa foi a reflexão da sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, da nossa série Princípios, o sexto princípio que nós comentamos, o princípio família. Amanhã nós vamos falar sobre o sétimo princípio, dia 7, fala sobre o sétimo, que é o princípio da identidade. Tá bom? Um abraço para você.